Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da terça-feira, dia 22 de abril de 2025, ocasião em que estamos estudando, ou estamos no segundo trimestre, estudando sobre o tema E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Lição 4: Jesus, o pão da vida. Para a nossa meditação desta terça-feira, a leitura indicada continua no capítulo 6 de João, versículos 41 e 42, que tem por título Jesus, o pão que desceu do céu. Está escrito assim na palavra de Deus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: Desci dos céus? Amém. Meus amados irmãos, eu queria aqui iniciar com uma breve paráfrase, porque naquele episódio da tentação de Jesus, que está narrado, por exemplo, em Mateus 4, né? O tentador provoca Jesus, né? Tenta Jesus, desculpa a redundância, né? Falando para Jesus transformar pedras em pães, caso ele fosse o Filho de Deus. E aí Jesus responde dizendo que nem só de pão viverá o homem, né? E é verdade. Para que alguém viva, para que, para que alguém tenha vida verdadeira, para que alguém tenha comunhão com Deus, né? Porque vida também fala de comunhão com Deus. É preciso ter Jesus, é preciso ter sido salvo, é preciso ter entregue a sua vida para Jesus e, portanto, do estado de morto passado para o estado de vivo, já que, já que o Senhor vivifica, não é verdade? E aqui no Evangelho de João, capítulo 6, o tema que nós estamos estudando é precisamente que Jesus é o pão que desceu do céu. Portanto, a paráfrase que poderíamos pensar, não é? Seria que nem só de pão terreno viverá o homem, mas de todo pão celestial, mas de todo pão que desceu do céu. Jesus é, portanto, esse pão descido dos céus para nos alimentar, né? Ou seja, da mesma forma que o pão ou o trigo tem lá fonte de energia, né? Ou o próprio pão, o próprio trigo é uma fonte de energia, Jesus também é essa fonte de vida espiritual. Alguém só pode ser salvo estando em Cristo. Então, se você que está ouvindo ainda não entregou sua vida para Jesus, saiba que você precisa do pão do céu. O seu aluno na escola bíblica dominical precisa desse pão celestial, que é a única fonte de energia espiritual, fonte de comunhão verdadeira. Por quê? Porque esse mesmo pão, além de dar esse vigor espiritual, né, esse mesmo pão que é o Senhor Jesus, também nos nutre, nos alimenta espiritualmente, né? Ele contém os nutrientes essenciais, suficientes para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada espiritual, para a nossa jornada rumo aos céus. Portanto, nós precisamos desse pão dos céus, né? Você precisa,
o seu aluno precisa, né? E Jesus ser o pão dos céus também representa uma noção de sustento, né? Por isso que ele é esse pão. O pão, em diversas culturas, também representa sustento, fonte, né? É esse alimento aí, talvez o alimento mais básico das diversas culturas, né? Jesus é essa fonte de alimento, fonte de energia, essa fonte de nutrientes, enfim, Jesus é esse símbolo do sustento, ele quem nos sustenta, ele é suficiente para o nosso sustento espiritual. Então não dá para viver sem Jesus. Por mais que se tenha, por mais que alguém possa usufruir das melhores condições financeiras de vida, por mais que alguém tenha as maiores riquezas, os maiores bens, a maior quantidade, enfim, o que quiser, se não tiver esse pão, será em vão a vida desse alguém. Será em vão a vida da pessoa que só tem essas coisas terrenas, não tem o pão celestial. Por isso que nós cantamos o hino 328 da harpa cristã e com ele eu finalizo aqui a nossa meditação de hoje, né? Logo na primeira estrofe desse hino, 328, diz assim: o pão da vida, descido dos céus, dá paz, saúde e vigor. O pão celeste, mandado por Deus, é Cristo o Salvador. Então, nós precisamos desse Jesus, desse pão da vida, que dá paz, dá saúde, dá vigor, né? Dá energia, traz os nutrientes, né? O pão celeste mandado por Deus é Cristo, o Salvador. Que possamos, na nossa aula, falar desse pão que desceu do céu, pois é dele que nós precisamos e os nossos alunos também precisam. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.